Nós estamos lendo o Evangelho de Marcos e já avançamos até o final do capítulo 4. Eu queria hoje fazer a leitura com vocês do capítulo 5, do verso 1 até o verso 20, que é uma nova narrativa de uma expulsão da opressão do poder maligno, né? A gente já viu isso acontecer em Marcos, em algumas situações anteriores, e como eu disse para vocês, é bom lembrar disso, não é? O objetivo do Evangelho de Marcos é ser o Evangelho que dá testemunho da redenção que Jesus veio operar. Redenção é uma palavra que significa libertação, resgate. Jesus veio nos resgatar, veio nos libertar de uma situação de domínio do mal. E para simbolizar, para ilustrar, para apontar para essa libertação, para essa redenção, Marcos vai recheando o seu evangelho com a narrativa de episódios de curas e de exorcismos. Porque o que queria Marcos mostrar com isso? Que aquele que tinha poder sobre as doenças, poder sobre o mal e poder sobre a natureza, como a gente viu no último sexto lá, no trecho anterior, Jesus acalmando a tempestade, aquele que tinha poder sobre a natureza, tinha poder sobre as doenças, tinha poder sobre os demônios, podia ter poder para redimir a nossa vida. Tinha poder para redimir o ser humano. É disso que Marcos está falando. Quer dizer, todos esses sinais apontavam para a redenção operada por Jesus Cristo. E agora temos mais um episódio de exorcismo, de libertação, que é esse episódio dos 20 primeiros versículos do capítulo 5. Jesus não está mais ali daquele lado da Galileia, onde ele estava, ele passou para o outro lado. Lembram-se que no final do verso 4, do capítulo 4, nos versos finais, eles atravessaram de um lado para o outro, do lago da Galileia, para a terra de Gedara, ou para a terra dos Gerazenos, ou dos Gadarenos, como você tem nas versões mais antigas, não é? Nessa travessia teve aquela tempestade, Jesus acalmou a tempestade, tudo aquilo que nós já vimos. Então esse capítulo 5 começa já com eles do outro lado, numa região um pouco mais distante, não propriamente judaica, não é? Os Gerazenos não eram judeus, até porque nesse episódio a gente vai ver que há ali um criador de porcos, e o porco era um alimento proibido para os judeus, né? Então a gente percebe que os Gerazenos, essa parte ali do outro lado da Galileia, além do lago da Galileia, não era uma parte judaica propriamente, era uma parte gentílica. E foi ali que Jesus também foi proclamar o Evangelho, dentro daquele espírito da universalidade do Evangelho, de que o Evangelho veio para ser ouvido por todos, para ser visto e experimentado por todos. Então o capítulo 5 narra o seguinte, vamos lá, eu vou fazendo a leitura devagar e vocês vão acompanhando comigo, que eu quero fazer aqui brevemente os comentários que eu tenho para fazer sobre esse capítulo. Então ele diz o seguinte: eles atravessaram o mar, era o lago da Galileia, o apelido era mar, e foram para a região dos Gerazenos, tá bem? Que é a região de Gerasa ou dos Gadarenos, de Gadara. Depende muito dos manuscritos isso, né? Há alguns manuscritos que colocam Gerasa e Gerazenos. Há alguns manuscritos que colocam Gadara e Gadarenos. Então depende muito de que manuscrito você está extraindo essa tradução, tá bem? A nossa está usando a palavra Gerasa e Gerazenos. Muito bem. Quando Jesus desembarcou, que a gente viu exatamente isso, Jesus atravessou o lago com os discípulos, passou por aquela tempestade, chegaram do outro lado. Um homem com espírito imundo, que é a mesma expressão que usou para a primeira narrativa de exorcismo que acontece no capítulo 1, do verso 21 em diante, quando usa pela primeira vez essa expressão espírito imundo, que é uma expressão que significa ali dominado pelo mal, né? A ideia é de algo sujo, de algo podre, não é? De algo impuro. E o espírito impuro, o espírito imundo, o espírito sujo,
o espírito opressor, o espírito do mal, das coisas ruins, não é? Então era isso que significava ali quando se falava um espírito imundo. Em outras palavras, significa que aquela pessoa estava sendo dominada pelo poder maligno. O maligno tinha ascendência sobre aquela pessoa e a dominava, não é isso que o texto acaba dizendo. Então, um homem com um espírito imundo desse, ou seja, dominado pelo maligno, oprimido pelo maligno, escravo do maligno, veio dos sepulcros. Veja que coisa interessante, né? Ele não convivia com as pessoas, ele se escondia entre os sepulcros. O cemitério não é um lugar de vida, o cemitério é um lugar de morte. No cemitério não estão os vivos, no cemitério estão os mortos. E era de lá dos sepulcros, do lugar dos mortos, do lugar da não vida, onde a vida estava ausente, de lá que veio esse homem. Não é? E foi ao encontro de Jesus, diz o verso 2. Então no verso 3 há uma explicação, né? Que esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com as correntes. Quer dizer, além de ser uma pessoa, ele se tornara uma pessoa antissocial, ele não convivia com as pessoas, não convivia com a comunidade, ele estava ali retirado no lugar mais obscuro, mais isolado, mais escondido e mais antigente que ele podia ficar, que era entre os sepulcros, no cemitério. Além disso, ele era um homem violento. As pessoas, quando tentaram prendê-lo, levá-lo para algum lugar, para tentar algum tratamento, uma internação, alguma coisa, não conseguiam, porque ele tinha uma força descomunal que nem mesmo as correntes conseguiam mantê-lo. O que mostra mesmo assim uma rebeldia completa, não é? Uma ira muito grande, um ódio enorme. Então era uma pessoa realmente possuída pelo maligno. O verso 4. Pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Então é só para completar a informação a respeito dessa força descomunal que esse personagem está ali demonstrando ter como consequência do seu domínio maligno. O domínio maligno, ele... agora a gente, olhando isso aqui com uma espécie de uma simbologia do poder maligno como um todo, o poder maligno é isso, né? Ele dá forças para a pessoa fazer o que é ruim. Ele dá resistência para a pessoa fazer o que é ruim. Quantas pessoas, né, têm uma resistência enorme para fazer o que é ruim, o que é mal? Quanta gente sente prazer em fazer o que é ruim, o que é mal, em prejudicar os outros. Para isso tem uma força muito grande, tem um ímpeto muito grande, tem uma motivação muito grande, tem uma resistência enorme. Quando é para fazer bem a alguém, não faz, mas quando é para fazer mal e prejudicar alguma coisa, a pessoa tem uma motivação enorme, né? E se dedica àquilo. Quanta gente que se dedica a fazer o mal, a prejudicar os outros, não é? Isso é fruto desse poder maligno sobre a gente. Uma pessoa não é só refém do poder maligno quando está oprimida de forma visível pelo diabo, não. Ela é refém do poder maligno quando ela não consegue dominar sua língua, quando não consegue dominar suas reações, quando tem prazer com a infelicidade dos outros, quando se alegra com o sofrimento dos outros, quando causa o sofrimento dos outros, quando tem prazer em humilhar os outros, em pisar nos outros. A pessoa pode não estar estribuchando no chão, rolando, babando, mas é uma refém do poder maligno ali, com certeza. Gente que tem prazer em fazer o que é ruim está dominada por esse poder maligno, sabe? É gente ruim, gente de sombras, gente de trevas, tá bem? Aqui está figurando tudo isso. Então, no verso 4, está dito lá, ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, verso 5 agora, noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros nas colinas. Veja bem como é que Marcos vai descrevendo a situação desse homem. Primeiro, ele não convive socialmente. Ele está rompido com as pessoas. Ele não convive, está rompido com o outro. Vamos lembrar que lá em Gênesis, depois que o homem rompe com Deus e é expulso do paraíso,
Logo em seguida, o homem rompe com o outro ali. Caim mata Abel. Então, o rompimento com Deus levou ao rompimento com o outro. As duas narrativas estão colocadas ali juntas para simbolizar isso. Que se romper com Deus significa se romper com o próximo também, não conseguir conviver saudavelmente com o outro. Então esse homem, em primeiro lugar, ele não conseguia conviver saudavelmente com as pessoas. Era um solitário, era um bicho do mato, não é? E tinha que viver isolado. Segundo, ele não conseguia conviver consigo mesmo, porque ele se feria. Então esse rompimento com Deus, ele leva a um rompimento com o outro e leva a um rompimento consigo mesmo. A gente começa a se ferir, começa a se machucar. O texto diz que ele se cortava com pedras, se machucava. Quantas vezes a gente também faz isso com a gente mesmo? Mas tem tanta gente aí que está destruindo a sua própria vida. Tanta gente que é inimiga de si mesmo. Quando a gente quer, nós somos os nossos piores inimigos. E às vezes quando a gente está rompido com Deus, a gente está rompido com o outro, não consegue conviver com o outro e não consegue conviver consigo mesmo. Quanta gente com falta de amor próprio, quanta gente com falta de respeito próprio, está se cortando sempre, está se ferindo sempre, está se mutilando sempre, está se ultrajando sempre. Sabe, isso é consequência desse rompimento com Deus, é o rompimento com o outro e o rompimento consigo mesmo. O que foi que Jesus Cristo disse, né? Que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. A incapacidade de conviver bem com os outros, de amar os outros, já vem de uma incapacidade de conviver consigo mesmo, de amar a si mesmo. Isso é muito sintomático, não é? Então aquele homem representava tudo isso que acontece conosco também, quando nós estamos separados de Deus. Então no verso 6, quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Veja como aquele homem então estava rompido com Deus. Ele não queria, ele reconhece Jesus como Filho do Deus Altíssimo. A gente vê aqui em Marcos, em outros versos, trechos anteriores, esse reconhecimento é feito por outras pessoas, mas também pelas pessoas que estavam dominadas pelo mal. O homem do espírito imundo faz essa confissão, reconhece quem é Jesus Cristo. É isso que Marcos quer mostrar. Cristo era tão Cristo que até o maligno reconhecia quem ele era. Mas estava rompido, ele reconhecia que era filho do Deus Altíssimo, mas não queria nada com ele. Ele diz: rogo-te que não me atormentes, quer dizer, me deixe, vá cuidar das suas coisas e me deixe aqui sozinho. Então é bem aquele retrato. Veja que eu disse que o homem estava rompido com os outros, não conseguia conviver com os outros, estava rompido consigo mesmo. Por quê? Porque estava rompido com Deus. Não queria comunhão com Deus, não queria proximidade com Deus. E foi o que ele falou: não me atormentes. E é engraçado, né, que o ser humano, quando não quer ser atormentado por Deus, ele é atormentado por todo o resto. É isso que a gente tem que pensar. Quando o ser humano não quer ser atormentado por Deus, ele é atormentado por todo o resto. É o que aconteceu com esse homem. Não queria comunhão com Deus, mas a vida dele estava um inferno. Atormentado por todo o resto, atormentado pela solidão, atormentado pelo abandono, pela raiva de si mesmo, por ferir-se a si mesmo, por não conseguir conviver bem com os outros, por estar distante da sua família, rompido com tudo e com todos. Esse era o grande tormento desse homem, não? E no verso 8, Jesus lhe tinha dito: saia deste homem, espírito imundo, que é a grande missão de Jesus, né? Jesus vem para redimir, para ser o Redentor. Então a obra de Jesus, a missão é essa: saia deste homem. Nós, seres humanos, não fomos criados para sermos reféns do mal e do maligno. Não é natural nosso. O que faz isso conosco é o fato de nós não estarmos em comunhão com Deus. Então, a natureza do ser humano, o fato do ser humano ser imagem de Deus, não é natural dele
que esteja vivendo dessa forma como esse homem estava vivendo, como um animal. O ser humano, quando vive como um animal, quando age como um animal, é porque alguma coisa está errada dentro dele. O ser humano, quando não consegue ter um convívio sadio com as pessoas, tem alguma coisa errada dentro dele. O ser humano, quando se odeia, tem alguma coisa errada dentro dele. E é isso aqui que Jesus diz: saia deste homem. Não é natural que seja assim. O ser humano é imagem e semelhança de Deus. Não pode acontecer isso. É uma intervenção de fora que bagunçou a vida do ser humano. E essa intervenção não pode continuar. E foi disso aí que Jesus veio nos redimir e nos resgatar. Então Jesus lhe perguntou, ainda no verso 9 agora: qual é seu nome? E ele responde: Legião. Não é? Porque somos muitos. Quer dizer, a legião era um batalhão de 6.000 soldados aproximadamente, entre 5.000 a 6.000 soldados. Era uma legião. E aí, o que acontecia? Quando Jesus pergunta o nome dele e ele responde Legião, ele está dizendo: olha, aqui tem muitos. Aqui o problema não é um só não, aqui são vários. Aqui quem domina aqui não é um só não, são vários. Então significava que aquele homem era refém de não só do maligno, mas da força mais expressiva desse maligno. Não é? A quantidade aqui é uma representação da força, do poder, do domínio. Isto é aqui um domínio muito grande que tem sobre essa vida humana. Mas isso não é problema para Jesus. Quer dizer, o grande objetivo de Marcos também, qual é, que a gente tem visto? É mostrar que o poder de Jesus é maior do que o poder do mal. Não é? Então esse que tem poder para curar, para exorcizar e para acalmar a tempestade é porque tem o maior poder. Então ele pode redimir, ele pode salvar. Então Marcos está mostrando, mais uma vez, o que importa para Marcos é mostrar que o poder de Jesus é maior do que o poder de qualquer outro poderoso. Os outros poderes estão sempre abaixo do poder de Cristo. E aí então, quando ele responde isso, implorava a Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. A ideia é que ele queria continuar naquele território, atrapalhando a vida de alguém. Que o objetivo do mal é esse, é atrapalhar a vida dos outros. E aí, como uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima, no verso 11, os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Ele lhes deu permissão e os espíritos imundos, que eram muitos, que era uma legião, saíram e entraram nos porcos. Não é? E os porcos, a manada de cerca de 2.000 porcos, atirou-se precipício abaixo em direção ao mar e nele se afogou. É riquíssima essa figura. É como se Jesus estivesse dizendo: ó, os porcos são animais imundos, né, para os judeus. Representam aquilo que é repulsivo. Não pode servir de alimento. Não é? O porco é um animal imundo. Então o lugar do espírito imundo estar é nos lugares imundos. Então o fato dele ter pedido para que fosse enviado aos porcos é quase que o próprio demônio assumindo que o lugar dele não é nas vidas humanas, o lugar dele é na sujeira. O lugar do mal não é dominando as vidas humanas, o lugar do mal é na sujeira, na imundícia. E é isso que é o bonito dessa figura. Jesus os manda para onde é o lugar deles. O Senhor Redentor, quando libera o ser humano do maligno, ele está tirando do ser humano o que não é do ser humano e enviando esse maligno para o lugar que é dele, para as trevas, para a escuridão, para a imundície. É disso que Marcos está falando. Só que aí, o que aconteceu? Os que cuidavam dos porcos, né, que era o pessoal que tomava conta dos porcos ali, viram aquilo, ficaram assustadíssimos, fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos.
E o povo foi ver o que havia acontecido. Você imagina 2.000 porcos correndo e se jogando precipício abaixo ali, num barranco daqueles de grande altura, e eles se lançando dali de cima. O susto que essa gente deve ter tomado, não é? Depois, mais para frente, nós vamos ver um desdobramento disso. Mas o que a gente vê no verso 15 é que, quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado. Olha como ele é descrito agora. Ele está assentado. Lembre que antes não conseguiam amarrá-lo, não conseguiam contê-lo. Ele agora está assentado por vontade própria, está ali sentadinho, comportadinho, vestido. Ele rasgava suas próprias vestes e se feria, e em perfeito juízo. E ficaram espantados com aquilo. A mudança que Jesus Cristo fez. Quer dizer, o Redentor veio para fazer a mudança, para fazer a transformação. Os que estavam presentes, verso 16, contaram ao povo o que acontecera aquele endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles, né? Primeiro porque houve uma revolta grande, né? Com certeza o dono daquela vara, daquela criação de porcos, imaginou o prejuízo que teria, né? Perdeu 2.000 porcos de uma hora para outra. Então, em termos de prejuízo, o prejuízo foi grande. Então Jesus não era mais uma pessoa querida ali, se tornou persona non grata. E o segundo motivo é que, pera lá, e se ele fizer isso aí com outros rebanhos, outras manadas, né? Então, para se protegerem, eles preferiram pedir para Jesus se retirar. Eles estavam vendo só o prejuízo que eles tinham tomado, estavam com medo dos seus outros animais, né? Do prejuízo que podiam tomar. Mas não estavam avaliando o grande ganho que havia sido feito na vida daquele homem, né? Aqui a gente vê aqui agora é um comentário muito nosso, desse mundo capitalista que nós vivemos, onde o lucro é o grande alvo de tudo, né? E como o ser humano, ele mede o valor das coisas e não o valor das pessoas, né? O prejuízo para ele é o prejuízo que ele tem do dinheiro, do que ele deixa de ganhar, mas ele não consegue avaliar o ganho da vida humana. Então, hoje nós vivemos num tipo de capitalismo em que a gente perde muita coisa em termos de vida humana, mas não perdemos as coisas. Não perdemos o dinheiro. Não perdemos o lucro. Para salvar o lucro, que as vidas se percam, que as vidas humanas se percam. Eles não olharam para o que Jesus fez para aquele homem, que o homem estava em perfeito juízo, estava recuperado, restaurado. Eles olharam para o dinheiro que eles tinham perdido com os porcos. E essa é uma avaliação que o ser humano costuma fazer sempre. O ser humano vê sempre mais valor nas coisas, no lucro, do que propriamente nas vidas humanas. E Jesus tinha feito uma grande transformação naquela vida. Uma grande transformação dele. E tem mais, a descrição da transformação continua. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. E Jesus não o permitiu e disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem foi e começou a anunciar em Decápolis, que era uma outra região ali perto, o quanto Jesus tinha feito por ele, e todos ficaram admirados. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Olha a transformação. O homem que não queria conviver com as pessoas, o homem que disse para Jesus Cristo: vai embora, não me atormentes, agora está pedindo para ir com Jesus, para seguir Jesus de perto, para ser um dos discípulos de Jesus. O homem que vivia nos sepulcros e não conseguia conviver com ninguém, agora ele é enviado para a sua família, para testemunhar do Evangelho à sua família. E ele vai, e não a sua família, como também a todos os seus vizinhos de toda aquela região, porque Decápolis é uma palavra que significa 10 cidades. Né? Talvez era uma reunião de vilas ou lugares ali juntos. E ali, para aquela vizinhança toda,
Jesus enviou aquele homem para testemunhar. E ele foi, ele testemunhou. Vejam a transformação que foi feita na vida desse homem. É disso que Marcos está falando, dessa redenção. E nesse episódio, a gente tem mais uma narrativa da redenção operada por Jesus. O homem que estava rompido com Deus, agora quer ter comunhão com Deus. O homem que estava rompido com os outros, agora quer viver em companhia dos outros e quer testemunhar para os outros do que foi feito a ele. O homem que feria a si mesmo, agora está bem, em perfeito juízo, vestido, sabe se tratar, sabe se cuidar, amando a si mesmo, uma vida completamente transformada. É desses rompimentos, dessas rupturas, que o Senhor Jesus vem nos resgatar, vem nos redimir. Quais são as rupturas da sua vida? O que é que está rompido na sua vida? Reconcilie-se com o Senhor. Reconcilie-se com Deus. E essas coisas vão sendo consertadas. O que está rompido, o que está quebrado, vai sendo consertado, vai sendo reatado. Foi isso que aconteceu com aquele homem, é isso que pode acontecer com qualquer um de nós. Daqui a pouquinho a gente volta para orar.